Talvez o Adesanya não tenha percebido, mas essa frase aqui decretou o seu fim trágico, ou não, depende do seu ponto de vista. We know who's next, that Poatan, Porra. Trust me, the first time I told you, it was an error on my part spamming right hands, and that was in kickboxing. It's easy to knock out the homeboy, what's the hillbilly's name? Because he was parrying the jab. But like I said at the press conference, next time I put you on skates, you're gonna get frozen like Elsa. I'll leave it at that. Como vocês puderam ver, esse foi o dia em que Israel Adesanya cometeu o maior erro de toda a sua carreira, ou, dependendo do ponto de vista, o seu maior acerto. E eu vou te explicar aqui o meu ponto de vista. Desde já eu peço a você para colocar no campo de comentários a sua opinião sobre o assunto, deixar o like se estiver gostando do conteúdo, isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Não se esqueça de clicar em hypar para dar aquela forcinha e vamos lá. Essa entrevista pós-luta de Israel Adesanya foi um divisor de águas aí em sua carreira. Dependendo do ponto de vista, ele acertou para lá na frente ter o maior momento de sua vida. Porém, foi também um grande erro, porque de lá para cá a sua carreira teve um descenso bem significativo. O Adesanya acabou tendo 4 ótimos rounds, estava vencendo com tranquilidade quando foi nocauteado aí no 5º e viu aquele monstro voltar à sua mente. Como assim? O cara que me derrotou no kickboxing 2 vezes, sendo bem menos experiente do que eu, vem até o MMA para me derrotar, também menos experiente. Só que aí tivemos a revanche imediata e Israel Adesanya teve o maior momento de sua carreira, sem dúvida nenhuma, ao aplicar aquele que para mim é o nocaute mais emblemático e brutal da história dos médios do UFC. Muita gente vai dizer que é o nocaute do Anderson em cima do Belfort, porém Anderson Silva e Vitor Belfort não tinham uma história, uma narrativa que fizesse com que aquele nocaute fosse tão simbólico quanto o do Adesanya para cima do Poatan. Então, na minha opinião, de simbologia, esse é o maior da história dessa categoria. Então, ele teve aí o maior momento de toda a sua vida e no final das contas, acabou saindo lucrando apesar da derrota. Porém, o que veio a seguir foram 2 lutas muito ruins aí do nigeriano, onde ele perdeu para os medianos Sean Strickland e Dricus du Plessis, que em outrora, no seu auge, ninguém jamais poderia ver o Adesanya ser derrotado por lutadores desse nível, até porque ele derrotou, e com sobras, nomes como o próprio Poatan na segunda luta e Robert Whittaker, que são consideravelmente melhores aí do que o Strickland e o atual campeão da categoria Dricus du Plessis. A impressão que fica é que o Israel Adesanya queria apenas se vingar, ter pelo menos uma vitória contra o Poatan, e depois que isso aconteceu, ele simplesmente parou de trabalhar. Se você quiser colocar pelo ponto de vista que ele teve o seu êxtase máximo contra o Alex Pereira e valeu a pena chamá-lo até ele, então ele tomou uma boa decisão nessa entrevista pós-luta. Porém, se você olhar pela carreira num todo, ele perdeu para adversários de nível, com todo o respeito, nota 6 aí desse esporte. Então temos aí uma história onde podemos ver o copo meio cheio e o copo meio vazio, depende de como você olha para tudo isso. É por isso que agora eu peço a sua opinião. Coloque aqui no campo de comentários o que você pensa disso tudo. Foi uma decisão acertada do Israel Adesanya? Valeu a pena sentir o gostinho de vencer o Poatan por pelo menos uma vez e sendo ainda por cima em um dos nocautes mais brutais da história? Ou contando pelo todo da sua carreira, era melhor ele ter ficado calado e nunca ter provocado aí aquele que hoje é o maior lutador do UFC?